Olá, meus amigos. Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Por certo que você já ouviu falar a respeito da crucificação de Jesus. Porém, esta crucificação não pode te ajudar a chegar ao pleno conhecimento da verdade. Esta crucificação literal descrita na Bíblia é apenas ilustrativa. Ela ilustra o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós. Preste atenção. Veja o que consta no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por acaso, você viu alguns dos discípulos carregando uma cruz nas costas? É óbvio que não, porque isto não é literal. Preste atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por acaso, você vê algum crente carregando uma cruz de madeira nas costas? É óbvio que não. Desta maneira, a crucificação, ela não é literal. E se não é literal para nós, e muito menos para os discípulos, também não foi para Jesus. Apesar de Jesus ter sido crucificado lá na cruz, era apenas uma ilustração aplicada de forma visível para que os homens daquela geração compreendessem o que acontece a nível espiritual. Veja o que Paulo afirma no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Disse Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, por acaso o apóstolo Paulo foi crucificado com Jesus lá na cruz? É óbvio que não. Em nenhum momento o apóstolo Paulo foi crucificado com Cristo. Porém, ele afirma que ele foi crucificado, que não era mais ele que estava vivo. Ou seja, ele também afirma que ele havia morrido e que era Cristo que estava ocupando o seu lugar. Porque Paulo afirma que ele possuía a mente de Cristo após esta crucificação. Neste caso, sim, já não era mais Paulo que estava vivo, e sim a pessoa de Cristo sobre ele. Mas, como que fica esta situação? Por acaso, o que seria esta cruz, então? Se não é uma cruz de madeira, o que vem a ser esta cruz que todos os discípulos carregaram e que era para nós carregarmos também nos dias de hoje? Você sabe a resposta? É simples. A cruz é a palavra do Espírito. É a palavra do Espírito que crucifica a essência do pecado que se encontra em nossos membros. Veja, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz: porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sim, a letra, a palavra mata. É esta palavra que se chama cruz. A cruz de Cristo é a palavra do Espírito que o crente carrega consigo. Sim, todos os apóstolos carregaram esta cruz que se chama a palavra divina. É ela que remove a essência do pecado que se encontra impregnada em nosso ser. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, aonde Paulo afirma: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, disse Paulo, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Por acaso, foi o corpo humano de Paulo que havia sido crucificado numa cruz? É óbvio que não. Nesse caso, podemos entender que o corpo do pecado e que o velho homem se trata da consciência, sim, da mentalidade do homem natural. Este corpo do pecado é o corpo mental. Sim, é a consciência do homem natural. Por isso que Paulo disse que foi removido a sua mente natural, estabelecida a mente de Cristo. Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Se eles possuíam a mente de Cristo, isto significa que a mente natural havia sido removida. Este corpo do pecado que é desfeito se chama corpo mental. A mente do homem é desfeita. Quando Cristo nasce sobre o homem, ele passa a possuir a mente de Cristo.
A mente humana é desfeita e dá lugar à mente de Cristo. Sim, o corpo do pecado, que se chama o velho homem, se chama mente carnal. A mente do homem natural deve ser removida para ser estabelecida Cristo em seu lugar. Esta é a verdade espiritual. A cruz se chama a palavra do Espírito, é a palavra do Espírito que crucifica esta mente natural, dando lugar assim à possibilidade de despertar a mente de Cristo em nós. Como o próprio Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Após a crucificação do velho homem, foi removido o corpo do pecado. O corpo do pecado é o corpo mental. Sim, existe este corpo natural e o corpo mental, que diz respeito ao seu eu. Este eu deve morrer para dar lugar à pessoa de Cristo. Seria isto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.